doctor Marcelo Bordalo, que nos va a hablar sobre evaluación por imágenes de las metástasis óseas. Buenos dias, muitas graças pela apresentação. É uma honra estar aqui e eu vou mostrar um pouquinho da minha experiência. Vocês preferem que eu fale em portunhol ou inglês? Portunhol? Ok. Então, eu vou falar mais português do que portunhol. Então, vamos lá. Falar aqui das metástases ósseas, tá? Deixa eu só ver como que passa aqui. Ok, aqui. E laser, aqui. Ok. Vou falar um pouquinho alguns conceitos básicos das metástases ósseas, o diagnóstico por imagem, os padrões de lesões de diferencial e a avaliação das complicações. As metástases ósseas são 100 vezes mais frequentes que os tumores primários, então são muito mais comuns. Esta é a importância de estudarmos as metástases ósseas. Os sítios primários mais comuns são a mama, próstata, pulmão, tireoide e rim. E existe um prognóstico ruim quando um paciente apresenta metástases ósseas com sobrevidas reduzidas nesses pacientes. Hoje em dia existe um grande foco na qualidade de vida nesses pacientes com diagnóstico de câncer, tá? E a metástase óssea é a principal causa da deteriorização da qualidade de vida nesses pacientes. Um conceito importante: o tumor ele não come o osso como pensamos. O metabolismo é alterado por causa desse tumor. E esse metabolismo alterado vai provocar as lesões ósseas que conhecemos e vamos ver hoje. Todas as metástases têm um componente lítico e esclerótico. Eventualmente, um predomina a tal ponto que a gente não consiga observar o outro, mas todos têm ambos os componentes. E primeiro a gente tem infiltração da medula óssea e depois a gente vai ter a lesão óssea. Então, são conceitos importantes que nós, radiologistas, devemos ter. Em relação ao diagnóstico diferencial, vou falar dos vários métodos por imagem. Ops. Aqui. O raio-x, para estar alterado, eles têm que ter muita destruição óssea. Cerca de 50% do osso tem que estar destruído. E lesões menores que 2 centímetros são pouco visíveis no raio-x. Então, o raio-x é um método de menor sensibilidade para avaliar as metástases ósseas. A tomografia eu vou falar um pouco mais para frente. Cintilografia também você tem que ter lesões maiores que 1 centímetro para ser vistas na cintilografia e no PET maiores que meio centímetro. A ressonância consegue enxergar lesões de até 0,2 centímetros, 2 milímetros. Então, tem uma boa acurácia na detecção das metástases ósseas. Esse é um caso de uma paciente de 36 anos com CA de mama. A gente observa aqui no PET essa hipercaptação aqui nessa vértebra torácica e a gente observa aqui essa alteração de sinal na ressonância magnética, baixo sinal em T1, realce pós-contraste. Só que não enxergamos nada aqui na tomografia computadorizada. Por que isso? Porque esse é o estágio da infiltração da medula óssea, em que não houve ainda a destruição óssea, por isso não vai ser detectado na tomografia computadorizada. Ok? Então, esse conceito é importante termos. Primeiro, existe a infiltração da medula óssea, que vai ser visto apenas pelo PET e pela ressonância magnética. Esse caso mostra bem, era uma neoplasia de próstata, em que temos todas essas alterações, essas lesões aqui na coluna pela ressonância magnética, só que o raio-x normal.
não existe nada no raio-x aqui. Então, primeiro existe a infiltração da medula óssea, vista pela ressonância e, eventualmente, pelo PET. Só depois a gente vai ter ativação osteoblástica, osteoclástica e a lesão óssea propriamente dita. E aí, sim, a lesão passa a ser vista no raio-x, tomografia e cintilografia. Este mesmo caso, 7 meses depois, a gente tem essa destruição óssea, no caso, foi uma maior atividade osteoblástica, e conseguimos enxergar as lesões blásticas aqui, que antes só aparecia na ressonância magnética. Então, acho que esse conceito é um dos mais importantes da aula, da infiltração da medula óssea antes da destruição óssea. Eventualmente, na tomografia, a gente consegue enxergar a infiltração da medula óssea, principalmente em ossos longos. Aqui a gente vê uma discreta alteração textural, uma rarefação óssea aqui nesse paciente com CA de testículo. Se mudarmos a janela para partes moles, vamos conseguir observar que existe uma substituição da medula gordurosa, grassa, pelo tumor. Então, na tomografia, em ossos longos, olhando a janela de partes moles, conseguimos enxergar a infiltração da medula óssea. E aqui, só que é muito mais fácil pela ressonância magnética observar essa infiltração da medula óssea. Importante, então, a gente ter esse conceito na cabeça. A ressonância, a gente tem as sequências convencionais, T1 e T2, uso de contraste e o chemical shift. Eu vou falar do in e out phase aqui rapidamente. As sequências convencionais, é importante ter o conceito do conteúdo da medula óssea. Então, na medula hematopoética ou vermelha, temos um maior conteúdo de células hematopoéticas, porém, existem uma boa quantidade, cerca de 20% a 40% de gordura. Na medula amarela, a grande quantidade de células são células gordurosas, e na neoplasia não teremos células gordurosas. Então, a gordura é a nossa aliada aqui para avaliar a medula óssea. Então, na avaliação da medula vermelha, enxergamos que o sinal do corpo vertebral com maior medula vermelha tem um baixo sinal, mas não é tão baixo quanto a musculatura e os discos intervertebrais. Por quê? Porque existe 40% de gordura dentro do corpo vertebral. A medula amarela, no T1, vamos observar um sinal mais alto. Tá? Então, aqui é um paciente com maior quantidade de medula amarela, aqui, e os corpos vertebrais são têm um sinal maior do que no paciente com medula vermelha aumentada. E, na neoplasia, a gente tem uma substituição completa da gordura, aqui, como a gente está observando. Podemos comparar o sinal da lesão da neoplasia do corpo vertebral com o disco. O sinal vai ser mais baixo. Tá? Esse fala a favor de uma neoplasia. O T2, a gente vai ter um alto sinal, em geral, pela grande densidade celular e pelo grande volume celular. Então, um sinal no T2, ele sobe. Tá? Existe uma dificuldade um pouco maior na avaliação das lesões blásticas. Nesses casos, o sinal é variável, em geral, o sinal reduz. Então, nas lesões escleróticas, é mais difícil de observar esse aspecto nas sequências T2. Então, nas lesões escleróticas, é mais fácil observar pelas sequências T1. O uso de contraste pode ser útil na detecção de pequenos sítios anatômicos e na avaliação de necrose, liquefação da lesão. Então, aqui observamos, nesse paciente com CA de tireoide, observamos estas lesões baixo sinal em T1, aqui o T2 intermediário, e a gente observa que existem
existe um grande realce pós-contraste aqui nessas regiões. O contraste ele ajuda também a identificar outros segmentos anatômicos. Aqui, por exemplo, os processos espinhosos. Ficou mais fácil de ver a lesão dos processos espinhosos com pós-contraste. E o chemical shift, o cancelamento de fase em out phase, é útil para detectar, fazer a distinção entre uma lesão maligna e uma lesão benigna. Temos aqui vários tipos de lesões. Aqui uma pequena lesão com um predominante alto sinal em T1. Tá? Observamos o in para o out phase. Aqui a gente tem uma queda do sinal acima de 50%. Pelos artigos da literatura, uma queda de sinal acima de 20% sugere que essa lesão seja benigna. Okay? Essa outra lesão, baixo sinal em T1, alto sinal, com realce pós-contraste, observamos aqui que o sinal ela sobe, vai de 10 para 11. Então, não houve a redução do sinal. Então, muito provavelmente, pelo in-out phase, essa lesão é maligna também. Já tínhamos essa ideia pelo T1, isso apenas ratifica a nossa suspeita. Essa outra lesão, baixo sinal em T1, realce heterogêneo, o sinal 10 e 11, ele sobe, também ratifica a nossa ideia de uma lesão maligna. Aqueles casos eram mais fáceis, esse é um caso mais difícil. Esse paciente ele tinha um tumor de testículo, era assintomático e no estadiamento a gente observou essa lesão. Desculpa. Baixo sinal em T1, alto sinal e realce pós-contraste. Podemos observar o sinal, é um sinal baixo, podemos comparar aqui com a musculatura. Tá? É um sinal baixo, porém, ele está igual até um pouco maior que a musculatura. Mas existe dúvida porque tem esse grande realce pós-contraste. Quem acha que isso é metástase? Quem acha que é benigno? Quem não acha nada? O in-out phase, nesses casos, ajuda bastante. Então, vamos fazer o in-out phase. Aqui, 109 grays, 75, uma queda acima de 20%. Isso sugere que seja uma lesão benigna. Tá? Já por aqui, parecia que existia um pouco de gordura, mas pelo realce, nos deixava na dúvida. O in-out phase nos deixou mais seguro para falar que era uma lesão benigna. Esse paciente foi acompanhado depois e realmente a lesão se manteve estável. Provavelmente um hemangioma atípico com esse realce pós-contraste. Okay? Então, o in-out phase, em alguns casos, pode ajudar. Existem alguns padrões típicos de metástases, por exemplo, a neoplasia de próstata vai ter muito mais esclerose, a neoplasia de mama é mais lise, porém pode ter esclerose, pulmão geralmente lítico, mas existe uma boa porcentagem de esclerose, pulmão, lembradas acrometástases, metástases de extremidades, abaixo do joelho, da rodilha, e abaixo do cotovelo. Tireoide, geralmente lítica e hipervascular, padrão insuflativo. Lembrar desse padrão da tireoide. Rim, a mesma coisa. Lítico, muito hipervascular e muita insuflação. O melanoma, sempre lítico, e lembrar do hipersinal em T1, que às vezes pode nos trazer algumas dificuldades diagnósticas. E o mieloma, lembrar que ele geralmente é lítico, pode ter a ressonância normal e na tomografia apenas uma rarefação óssea. Esses padrões típicos é importante a gente sempre ter em mente na hora de tentar diferenciar as diferentes metástases. Esse caso aqui, quem acha que é lítica essa lesão? Quem acha que é esclerótica?
Então, a gente tem um baixo sinal aqui em T1, um alto sinal em T2 aqui. Então, realmente, é muito difícil, pela ressonância magnética, dizer se é uma lesão lítica ou esclerótica. Nesse caso, aqui na tomografia, reparem que, mesmo com o alto sinal em T2, a gente tem aqui uma lesão esclerótica de uma neoplasia de próstata. Okay? Então, pela ressonância, é muito difícil dizer se é uma lesão lítica ou esclerótica. Padrões, então, vamos ver esses padrões típicos. CA de próstata, tipicamente padrão esclerótico. O mieloma múltiplo, temos o padrão do mini-cérebro, aqui com trabéculas ósseas espessadas aqui na periferia, e essas múltiplas lesões líticas nos corpos vertebrais. O plasmocitoma, o aspecto é inespecífico, geralmente ele pode ter insuflação óssea, aqui um plasmocitoma aqui do sacro. Mama, geralmente lítico, mas lembre que eu falei, ele pode ter o aspecto esclerótico como nesse caso, que ele é mais misto, predominantemente lítico, mas existem áreas escleróticas. Metástases hipervasculares, são líticas, e um sinal importante na ressonância magnética é o sinal do flow void. Essas pequenas áreas de baixo sinal, aqui no meio da metástase, sugere um componente hipervascular frequente nas metástases renais. Outro componente das metástases hipervasculares, aqui uma tireoide, é a insuflação. O osso insufla devido a esse componente hipervascular, como a gente está vendo aqui nessa costela, essa grande insuflação aqui nessas metástases hipervasculares. E as metástases corticais, que são comuns nas neoplasias de pulmão, provocar essas lesões corticais. E no melanoma, tomar cuidado, porque no T1 a gente pode ter um alto sinal aqui que pode confundir. Então, aqui tem uma fratura vertebral. A gente, na diferenciação entre fratura benigna e maligna, um dos critérios é observar o T1, menos no melanoma. No melanoma, teremos aqui, pela presença de melanina, o alto sinal em T1. Aqui devemos observar os outros aspectos para diferenciar a fratura benigna de maligna, principalmente a concavidade do muro posterior. Isso é muito sugestivo de uma fratura maligna aqui. Outro exemplo de melanoma, temos aqui no T1 múltiplas lesões com alto sinal em T1, que se não tomarmos cuidado, podemos dar apenas como hemangiomas e, na verdade, são metástases relacionadas ao melanoma. Okay? Então, lembrar do melanoma, alto sinal em T1. Padrões atípicos. Paciente com CA de próstata, apresentando padrão misto. CA de próstata apresentando padrão infiltrativo aqui da medula óssea. Esses são padrões mais atípicos, mas que podem ocorrer. Lembrar, outro padrão atípico é a síndrome de Poems, que são os acrônimos para polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, mieloma esclerótico e lesões de pele, skin lesions. Aqui a gente observa, então, que as lesões do mieloma na síndrome de Poems são escleróticas. Então, é um padrão atípico para o mieloma. Ele é esclerótico quando ele faz parte dessa síndrome de Poems aqui. Então, é importante a gente ter esse conceito também. Em termos de diferencial, aqui temos um paciente de 64 anos, masculino, com neoplasia de próstata, descobriu esta lesão no estadiamento, numa tomografia abdominal. Descobriu essa pequena lesão aqui. Ficou a dúvida, ele tinha PSA aumentado, o antígeno prostático específico, e era a única lesão no estadiamento. Então, isso iria mudar o tratamento desse paciente, se essa lesão fosse uma metástase ou se é uma lesão benigna.
Como a gente faz para diferenciar isso? Tá? A solução mais agressiva pode até resolver, porém não necessariamente é melhor, a mais indicada naquela situação. Então, o custo-benefício tem que ser otimizado. Então, a biópsia, nesse caso, foi feita a biópsia da lesão e veio apenas tecido ósseo compacto, enostose. Porém, eu acho importante a gente tentar ver a lesão sem a biópsia, senão iremos biopsiar muitos casos desnecessários. Então, a primeira coisa, analisar muito bem a lesão. Sabemos que no pulmão, a presença de espículas ao redor da lesão é um mau sinal. No osso é diferente, é o contrário. A presença de espículas é um bom sinal. Mostra a integração do osso com o tecido hospedeiro, dizendo que é uma lesão benigna, uma enostose. E a ausência de espículas é um mau sinal na lesão óssea, quer dizer que a lesão não teve tempo de se integrar com o osso hospedeiro. E, muito provavelmente, é uma lesão maligna, no caso, uma metástase de próstata. Vamos analisar aquela lesão cuidadosamente. Se a gente observar aqui, existem múltiplas espículas ao redor da lesão. Então, só pela tomografia, sem uma biópsia, a gente já poderia ter uma segurança alta para falar que isto era só uma enostose. Espículas, bom sinal, está errado aqui. It's a good sign, not bad. Okay? Então, enostoses. Para a diferenciação de uma metástase de próstata, ausência de espículas e outra enostose com as espículas aqui. Tá? Metástase de bexiga, temos aqui ausência de espículas ao redor aqui. Artifício que podemos utilizar é medir a densidade dessas lesões ósseas. É um artigo da JR do MGH de 2016, em que eles mostraram que nas lesões com... desculpa, deixa eu voltar. Acima de 1.060 unidades Hounsfield, muito provavelmente é enostose, e abaixo seria metástase, com boa acurácia de 97%. Então, aqui um exemplo de uma enostose com 1.150 unidades Hounsfield, e aqui uma metástase com 750. Então, é outra coisa que podemos utilizar, medir a densidade da lesão esclerótica para fazer a diferenciação. Os clínicos oncologistas sempre me perguntam, vale a pena fazer uma ressonância para diferenciar a metástase óssea da enostose? Na nossa opinião, não vale a pena, porque ambas vão ter o baixo sinal na ressonância magnética, e na ressonância é mais difícil de avaliar as espículas e não conseguimos medir a densidade da lesão. Então, na nossa opinião, não vale a pena fazer a ressonância magnética para fazer essa diferenciação. Diferencial da lesão esclerótica difusa. A gente tem aqui uma lesão esclerótica com hipercaptação no PET, num paciente com neoplasia de próstata. Mandaram para biopsiarmos essa lesão. Sempre lembrar que a tomografia e o raio-x avalia o osso, a ressonância avalia a medula óssea. O tumor infiltra a medula óssea, e, no caso de uma lesão esclerótica difusa, devemos ver se o osso medular em volta também está alterado, ou se é só uma alteração do trabeculado ósseo naquela região. Nesse caso, a ressonância, algumas vezes, pode ajudar. Então, pegando esse caso, vamos observar a ressonância, T1, T2, T1, baixo sinal, porém com gordura aqui no interior. Repare, múltiplos focos de gordura aqui no interior e essa alteração no T2. Então, provavelmente é uma lesão apenas do trabeculado ósseo, sem infiltração da medula óssea. Então, muito sugestivo de uma doença de Paget. Tá? Então, a dica que damos, a alteração da cortical e do trabeculado ósseo, visto na topografia e raio-x, com medula óssea normal, é muito sugestivo de doença de Paget. Outro caso, então, alterações aqui nessa vértebra e o T1
preservado, com áreas de gordura aqui preservado, doença de Paget. Outra característica da doença de Paget é que ela envolve todo o corpo vertebral. Todo o corpo vertebral. Elementos anteriores e elementos posteriores. Então, o acometimento de elementos posteriores também é outra dica para diagnosticarmos doença de Paget. Lembrar que na doença de Paget devemos ter 3 critérios: aumento do volume ósseo, aumento da densidade óssea e perda da diferenciação da cortical e da medular. Não conseguimos diferenciar, por exemplo, aqui, o que é cortical, o que é medular. Então, existe uma perda dessa diferenciação na doença de Paget. Diferente da metástase de próstata, que não temos aumento de volume, temos aumento da densidade e não temos a perda da diferenciação córtico-medular. Conseguimos identificar muito bem o que é cortical, o que é medular, diferente daqui. Aqui a gente não consegue identificar, fazer essa diferenciação, o que é cortical, o que é medular. E falar rapidamente aqui do follow-up. O follow-up, a gente tem achados normais relacionados ao tratamento por rádio e quimioterapia. Na radioterapia, na fase aguda, menos que 2 semanas, e a fase considerada subaguda e crônica, acima de 3 semanas. Na fase aguda, vamos ter edema, e na fase crônica, lipossubstituição. A quantidade de radiação também vai influenciar. Geralmente, quando existe um ciclo de radiação acima de 30 grays, existe um dano irrecuperável da medula óssea naquela região. Então, achados crônicos da radioterapia. Então, aqui observa um paciente que já tem 1 ano de radioterapia com essa lipossubstituição. Ele fez uma outra radioterapia recente com esse edema aqui de partes moles aqui associado. Ok? Na quimioterapia também temos a fase aguda e subaguda e crônica. Agudamente vamos ter edema e congestão e mais cronicamente a reconversão da medula óssea. Tá? Então aqui na quimioterapia temos esse paciente que tinha essa lesão aqui, tá? Ele tinha feito uma quimioterapia há 2 semanas, então essa lesão que ainda tem um alto sinal em T1, e a gente observa aqui um realce difuso aqui do corpo vertebral. Então é difícil de ver aqui algum achado relacionado à quimioterapia. Na fase crônica, então vamos observar aqui nesse paciente, a gente tem as múltiplas lesões aqui na sequência T1, ele fez quimioterapia há 3 anos atrás, neoplasia de rim, e essas alterações, fica a dúvida se isso é tumor ou se isso é só reconversão da medula óssea. Nesses casos, o IN e o out phase podem ajudar. Repare que existe uma queda acima de 20%. Tá? Então, muito provavelmente, todas essas alterações, as medidas feitas, indicam, no IN e out phase, indicam se tratar de reconversão da medula óssea e não tumor, não metástase. O uso de fator estimulador de colônia, ele provoca uma recolonização da medula óssea e a gente vai ter na ressonância esses nódulos de baixo sinal em T1, geralmente nas metáfises. E vai ter um aspecto difuso, bilateral e simétrico. Lembrar disso nos pacientes que estão tomando quimioterapia. Então, aqui no pré-quimioterapia, as lesões focais, tá? No pós-quimioterapia, a gente tem um aumento aqui da alteração de sinal da medula óssea, metáfise bilateral, apenas relacionado com o fator estimulador de colônia. Então, lembrar também que o uso dessas medicações podem provocar um aumento e não confundir esse aumento com progressão da doença. Ok? A avaliação da resposta terapêutica.
a gente tem alguns critérios que a gente vai ter que observar. O primeiro é o desaparecimento da lesão inicial, 8 meses pós-tratamento, pós-quimioterapia, as lesões desapareceram. Essa desapareceu e essa desapareceu, inclusive não realce mais pós-contraste. Esse é o melhor critério. Se observarmos isso, fica mais fácil de fazer essa avaliação de resposta terapêutica. Redução no realce pós-contraste. Inicialmente, CA de mama, então a gente tinha aqui essa lesão, tá? Que tinha um pequeno realce. A lesão permanece aqui no T1, mas não realça mais. Um pequeno realce periférico, isso é indicativo de uma boa resposta terapêutica. CA de mama, fez quimioterapia. Inicialmente, a gente tinha essa lesão com um realce importante. Repare que 4 meses existe uma liquefação que aumenta com 10 meses. Então, a necrose da lesão é outro indicativo de uma resposta terapêutica nesses pacientes. Outro caso que a gente observa aqui, a gente tem essa lesão, tá? Aqui o pós-contraste, 6 meses depois, redução na captação, a lesão praticamente desapareceu no T1, então uma boa resposta terapêutica nesse caso aqui. E a presença de esclerose. Temos aqui múltiplas lesões, inicialmente, com realce pós-contraste, redução do realce pós-contraste das lesões. E na tomografia, a gente tem aqui, inicialmente, a lesão lítica, e essa lesão, com o tempo, vai tendo uma esclerose marginal. Isso é boa resposta também ao tratamento quimioterápico. Outras lesões, outro caso, lesões líticas, que com a quimioterapia existe uma recalcificação dessas lesões. É um bom critério para avaliar a resposta ao tratamento. De novo, inicialmente, pulmão, 5 meses depois, recalcificação, esclerose da lesão. E, por fim, eu vou falar aqui das complicações, Primeiro, as fraturas patológicas, tá? Então, um tumor com fratura patológica, isso a gente tem que avaliar e colocar no relatório. Compressão nervosa e da medula espinhal, isso também é importante colocarmos nos relatórios das metástases ósseas, ali de uma compressão da medula, e aqui uma compressão neural, aqui relacionada ao nervo obturatório, por essa metástase da parede medial do acetábulo e a denervação da musculatura adutora correspondente. E complicações relacionadas ao tratamento, a radioterapia pode ter fraturas patológicas e alterações do crescimento. Então, esse paciente com CA de colo de útero fez uma quimio e radioterapia e ele tem fraturas patológicas aqui da asa sacral e de alguns corpos vertebrais, fraturas de aspecto benigno, de insuficiência. A radioterapia, a gente pode ter radionecrose e neoplasias. A radionecrose é geralmente de 2 a 3 anos após a radioterapia. Pode ter partes moles associadas. O diferencial vamos ter que fazer com outras patologias. E as localizações mais frequentes, mandíbula, clavícula, cabeça humeral e fêmur. Neoplasia, geralmente osteosarcoma, acima de 10 a 15 anos pós-radioterapia, e em pacientes que tomaram uma grande radiação, acima de 30 grays, na infância e adolescência, são mais propensos a esses casos. Essa paciente teve um câncer de colo de útero e
mandaram para nós para biopsiarmos essa lesão múltipla aqui da bacia, pensando se tratar de uma metástase óssea dessa paciente. Então, uma lesão esclerótica difusa. Não tem sinal de Paget, não tem aumento de volume, não tem perda da diferenciação córtico-medular. Então, não é Paget isso aí. Então, uma ressonância aqui é indicada para a gente avaliar melhor essa medula óssea. Vamos avaliar a medula óssea e tem áreas aqui, tem edema no T2, um pequeno realce pós-contraste e observamos áreas de gordura preservadas aqui no T1. Esse é o achado mais sugestivo de se tratar apenas de uma lesão actínica. Então, esse caso não foi biopsiado. E o osteosarcoma radioinduzido, esse paciente tem um CA de mama, fez uma radioterapia 12 anos antes e depois desenvolveu este osteosarcoma da escápula. Provavelmente, e o campo radioterápico era na mama direita também. Outro caso, radioterapia com 11 anos, tá? Linfoma de Hodgkin, uma lesão, ele fez a radioterapia aqui do externo e desenvolveu aqui um osteosarcoma 11 anos depois, relacionado a no mesmo campo da radioterapia. E a quimioterapia pode provocar necrose avascular, paciente com 5 meses de quimioterapia, linfoma não Hodgkin, desenvolvendo essa osteonecrose extensa. Paciente com uma leucemia mieloide aguda e 1 mês pós-quimioterapia desenvolveu essa osteomelite aqui focal da tíbia. Paciente com 20 dias pós-quimioterapia de CA de parótida, desenvolvendo uma fratura por insuficiência aqui do colo femoral, por uma maior fragilidade óssea. Então, em resumo, importante esse conceito, diferenciar o que é uma lesão óssea de uma lesão da medula óssea. O papel do raio-x e tomografia versus o papel da ressonância e do PET-CT. Reconhecer padrões típicos e atípicos de cada metástase e, na imagem de follow-up, reconhecer os achados normais e avaliar a resposta terapêutica e diagnosticar as complicações. Obrigado. Muchas gracias, doctor.